E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Crovella e este é o Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E no episódio de hoje vamos falar de sentimentos de surpresa / espanto, com uma condição que talvez seja mais comum do que a gente imagina. E também sentimentos que vêm aí de histórias inventadas, que mexem com a nossa imaginação, que são fantasia, enfim. Vamos falar de fics nesse episódio. Se você não sabe o que é, eu vou explicar direitinho mais quando a gente for entrar nesse tópico. E assim, gente, o episódio de hoje acho que vai estar bem rapidinho, tá? Porque tá difícil achar pauta que não seja sobre Copa do Mundo. Eu já falei aqui no podcast que eu não vou falar sobre Copa do Mundo, não vou cobrir esse tema por aqui, a menos que tenha algum tema relacionado que seja muito fora da curva, né? Mas fora isso, vamos tentar seguir aqui falando de outros temas e outros assuntos, até porque eu acho que tá muito se falando de Copa do Mundo, então é legal também ter alguns temas paralelos aí pra gente comentar. Dito isso, vamos pro primeiro tema. Eflúvio telógeno. O que é esse nome de ET, né, gente? Apesar desse nome que parece de outro planeta, eflúvio telógeno aparentemente é uma condição bem comum, tá? E o que é isso? Bom, eflúvio telógeno, gente, basicamente, pelo que eu entendi, é uma queda de cabelo massiva, tá? Que acontece devido a algum trauma que a pessoa vive. Então, seja um trauma físico, né? Como uma cirurgia muito invasiva, algo assim, ou um trauma psicológico. Então, pode ser desencadeado por esses dois motivos, e é importante você ir no dermatologista para entender qual que é a causa, tá? Mas assim, por que eu tô falando disso no podcast? Bom, vocês devem lembrar que eu fiz uma cirurgia cardíaca em março, exatamente dia 18 de março, então completou 3 meses agora, e esse é exatamente o timing em que acontece o eflúvio telógeno. Geralmente, pelo que eu pesquisei, ele acontece de 2 a 3 meses após a cirurgia. E é uma condição, assim, um quadro bem comum para quem passou por cirurgias invasivas. Inclusive, muitas mulheres têm eflúvio telógeno, e eu sei que boa parte do meu público aqui no podcast são mulheres. E isso acontece justamente por conta desses processos invasivos no nosso corpo. E aí o nosso corpo meio que entra no modo economia de energia, sabe, durante esses procedimentos. E isso inclui desativar os bulbos capilares, né? Assim, falando em linguagem popular, o nosso corpo desliga a funcionalidade dos cabelos. Então eles entram num estado de dormência, de queda. Só que ele demora para cair. E isso pode demorar, como eu falei, de 2 a 3 anos. De 2 a 3 meses, tá? Então não é algo que acontece logo após a cirurgia. E eu fui agraciado com esse quadro e eu não sabia da existência dele, então eu tomei um grandíssimo susto essa semana, porque começou a cair muito cabelo. Eu fiquei muito desesperado, porque eu já tenho um pouco de alopecia androgenética, né, que chama. Então eu já fiz tratamento com minoxidil e dudasterida para resolver, né, esse caso, assim, evitar que as minhas entradas ficassem mais evidentes. Só que aí, como parei de tomar esses remédios um pouco antes da cirurgia, e estava sem tomar desde então, eu achei que o meu quadro estava, super acelerado, sabe? Que os remédios realmente pararam de fazer efeito e agora o quadro veio com tudo à tona. Então, gente, foi assustador. Eu tava perdendo muito cabelo. Começou com as minhas entradas, assim, mais evidentes, né? E aí eu comecei a atacar o minoxidil que sobrou da época que eu tomava, né? E aí começou a fazer uma falha, como se fosse um rio, assim, no topo da minha cabeça. E eu mais desesperado ainda, até que do nada o topo da minha cabeça ficou praticamente todo visível, assim, sabe? Eram grandes falhas, e aí eu entrei em desespero total. Marquei o dermatologista já pro dia seguinte, que no caso foi hoje, né? Eu tô gravando o podcast no dia 19, na sexta-feira. Então, nossa, eu saí correndo, assim, desesperado, e nisso que eu conversei com as IAs da vida para tentar entender o que era esse meu quadro, eu acabei descobrindo que é esse eflúvio telógeno, né? E aí, obviamente, fui pro dermatologista, contei que eu fiz a cirurgia e tudo mais, que eu tô tomando anticoagulante, e aí ele constatou que realmente é o eflúvio telógeno, tá? Fez lá o exame lá no couro cabeludo e tal, ainda tem que fazer uns exames de sangue também para ter certeza que é só isso, né? Que não tem outras coisas desencadeando, como falta de vitamina e tal. Mas assim, altíssimas probabilidades de ser o tal do eflúvio telógeno. Então, eu quis trazer aqui, né? Compartilhar com vocês essa questão, porque eu tô fazendo essa cobertura, digamos assim, da minha cirurgia. Eu achei que esse assunto já estava meio que acabado, só que eu percebi que ainda tem consequências disso no meu corpo. Inclusive, falando sobre consequências da cirurgia que ainda estão ativas no meu corpo,
Eu voltei a fazer terapia recentemente, porque eu tava muito confuso em relação à minha vida, em relação às coisas. E aí eu descobri também, através da minha terapeuta, que até talvez a anestesia que eu tomei, que é a anestesia geral, que fica no nosso corpo por muitas horas, ela talvez ainda não tenha sido totalmente liberada pelo meu corpo. Então isso também pode causar quadros tipo de confusão, de desestabilidade mental e tal. Enfim, tem algumas consequências por conta da anestesia geral, né, que fica muitas horas ativa. E eu não sabia. Então, assim, por isso que eu tô trazendo todas essas informações para vocês. É a minha vivência, não sou médico, né, não sou especialista, mas eu quis trazer a vivência de quem passou por uma cirurgia invasiva, porque pode ser o caso, né, de alguém que vocês conhecem, pode ser o caso de vocês, inclusive. Vocês podem ter chegado ao meu podcast justamente por conta da minha cirurgia. Então, eu tô compartilhando para vocês terem uma ideia de como é o pós, né? Os casos bem-sucedidos, o que acontece, porque não é algo que você faz e passa, sabe? Faz e resolve. Tem consequências, tem efeitos colaterais, enfim. É uma vidinha um pouco mais complicada do que antes da cirurgia, mas nada paga o preço de estar vivo, né? Então, é isso, basicamente. E, mesmo para quem não vai passar por uma cirurgia cardíaca como a minha, é bom conhecer, né, esse tal eflúvio telógeno, porque se você for ter filho, por exemplo, pode ser que aconteça com você. Passar ali por um procedimento cirúrgico que pode ser mais invasivo, né, que pode gerar esse estado de economia de energia do seu corpo. E depois, né, pra você não se assustar aí com a queda de cabelo, já estou avisando que é bastante comum, tá? Mas, como sempre, vá no dermatologista para confirmar. Fics e romances inventados. Quem aí gosta quando a nossa pauta vai mais para um lado pessoal e reflexivo, hein? Gente, a proposta aqui é a gente conversar sobre fics e romances, digamos assim, amplificados, aumentados pela nossa fantasia, pela nossa imaginação, que todo mundo tem, que todo mundo cria, mas será que a gente admite? Será que a gente tem espaço no nosso dia a dia para falar sobre esse tipo de romance? Ou de história que a gente cria, não precisa ser necessariamente romance? Bom, hoje nós temos aqui no podcast, tá? Quero abrir esse espaço seguro pra gente falar sobre esse tipo de história, que tem um nome, que é a fic, e eu já vou explicar o que é. E, enfim, gente, eu acho que todo mundo cria a própria fic, tá? Sobre N questões, mas às vezes a gente não fala sobre isso e eu quero falar porque, eu amo. Primeiramente, então, vamos conversar sobre o que é fic. É abreviação de ficção. Sim, tão simples quanto isso, tá? É a historinha aí que a gente inventa pra algo ou alguém. Tipo as fanfics, que são histórias escritas por fãs de alguma obra autoral, tipo fanfic de Game of Thrones, fanfic de Naruto, fanfic de Pokémon, fanfic de Sense8, sei lá, essas coisas, sabe? Qualquer série, filme, obra literária, enfim, qualquer coisa pode gerar uma fic. Um último ponto também que a gente precisa alinhar antes de discutir algumas fics são alguns termos comuns que a gente vai importar das fanfics. O primeiro deles é o ship, que também pode aparecer como o verbo shippar e as suas variações. Então, eu shippo, fulano shippa, você shippa. E é torcer por uma relação, né? Então, querer que uma relação aconteça. Uma relação entre duas ou mais pessoas, uma relação... Enfim, você shippar é você querer que a relação aconteça, tá? Em linhas gerais é isso. Um exemplo que eu posso dar é, tipo, eu shippo muito uma amiga minha com a Adam Levine, por exemplo. Né? Então, acho que ficou claro o que é chip. O canon, ou canon, enfim, vai de você aí o quanto você quer falar em português ou não, é aquilo que é oficial, que é confirmado, que é real. Então é importante deixar claro que nem tudo numa fic é invenção, tá? Então quando alguém vem te contar uma fic, pode ser que ela seja baseada em fatos reais, sim. Tem coisas que são canônicas, que fazem parte da história real ou original, e coisas que são fic, que são inventadas com base naquilo que é canon ou não. Então, como eu falei, né, uma fic ela pode ser totalmente fic, totalmente inventada na cabeça da pessoa, e talvez só usar ali um personagem ou um evento que aconteceu, ou não, ela pode ser sim baseada em coisas canônicas que de fato aconteceram, só que a pessoa levou para um outro lado ali, usando a criatividade, tá? Dito isso tudo, já vou deixar a nossa pergunta inicial aqui. Vocês têm alguma fic pra contar? Gente, deixa aí nos comentários enquanto eu sigo aqui com o assunto. Quero muito saber a fic de vocês. Porque assim, gente, em termos de fic, eu sou o mestre das fics, tá? Inclusive tem uma fic que aconteceu muito, muito recentemente, tá? Foco no muito recentemente. Mas que eu não posso contar aqui, porque ela tá bem recente mesmo. E eu me divirto horrores com ela.
Tanto que eu contei uma versão bem resumida dessa historinha em um áudio para um programa, que eu gosto muito. Eles tocaram esse áudio lá e muita gente nos comentários falou que vive também uma fic parecida. Então, é muito mais comum do que a gente imagina também fantasiar uma fic sobre algo ou alguém. E para saber qual programa é esse, ouve o episódio até o final que eu vou contar lá no Momento Vai Com Tudo, tá bom? Então, assim, além dessa fic bem recente, que virou polêmica lá no programa, eu tenho outras 2 fics que eu acho que todo mundo que tem um mínimo de intimidade comigo já conhece. Uma de que eu sou o marido secreto do Dan Reynolds, o vocalista da Imagine Dragons, né? Então, eu tenho essa historinha, assim, fictícia de que a gente vive um romance secreto, né? E é tão secreto que nem ele sabe, nem ele vivenciou isso ainda. Mas, né, sempre que eu vou falar do meu marido, sempre que eu vou falar de que eu vou casar com o Dan Reynolds, é sempre com ele, tá? E tem também uma fic terrível que, enfim, marcou aí a minha história, mas felizmente acabou, tá? Ela foi enterrada, evaporada, envolvendo, olha isso, gente, um hétero, já começa errado aí, né? Uma pandemia que todo mundo viveu e muitas coincidências bizarras. Mas, gente, são coincidências bizarras, assim, num nível que essa fic mexeu comigo em vários níveis diferentes, assim, mexeu com a minha crença nas coisas, mexeu com a minha visão de mundo, sabe? Porque eu não conseguia acreditar que certas coisas eram só coincidência. E spoiler, sim, tudo era só coincidência. E meu cérebro ficava tentando criar uma historinha pra cada uma dessas coincidências. Tem muita música também envolvida nessa história, nessa fic. Então, uma música a gente sabe que mexe com os nossos sentimentos, né? Que mexe com a nossa imaginação. Inclusive, eu postei essa semana nos meus stories as músicas que, enfim, fizeram parte dessa história aí, né? Que foram compartilhadas tanto por mim quanto pela pessoa envolvida. E depois eu apaguei, porque achei meio piegas. Mas foi meio gostoso, assim, revisitar isso, não vou mentir. Até porque eu entendi que foi uma fic que me ensinou muito, né? Uma história com a qual eu aprendi bastante coisa. E continuo aprendendo toda vez que ela vem à tona. E eu acho que... e claro, também essa história teve muito chip alheio, entre outras cositas más, tá? Então, assim, teve muita gente botando pilha de que rolava algo entre a gente, entendeu? Que acreditava que não era só uma relação de trabalho, enfim. Bem complicado, tá? Mas eu acabei entrando na pilha desse chip alheio e me ferrei. É sobre isso. E aí, enfim, só de pensar nessa história, minha energia já foi lá de arrasta. Então deixa abaixo e comenta aí qual que é a sua fic favorita também. Pode nem ser a sua fic, né, enquanto você que viveu a história, se você não quiser se expor. Pode ser uma coisa tipo, minha amiga jura de pé junto que o vizinho dela tá dando em cima dela, porque ele rega a planta dele na janela que dá pra cozinha dela, bem no horário em que ela toma café da manhã. Sabe? Pode ser uma coisa assim. Porque são as coisas do dia a dia, sabe? A fic de paixão de metrô, quem nunca teve? Né? Você tá ali no transporte público, viu um boy, uma gata, assim, né? Que você se interessou. E aí você criou já toda uma história de que você sai no metrô e esbarrar com ela ou ele. A gente cria essas histórias no dia a dia, é essas que eu quero ouvir de vocês também, tá? Então deixa aí nos comentários que eu vou amar ler. E inclusive se tiver comentários legais, eu posso trazer no próximo episódio. O que vocês acham? Aí eu acho que vai ser super divertido. E outra possibilidade também, que eu tô pensando agora, é trazer alguém pra falar desse assunto comigo. Eu gosto, gente. Quem tiver interesse em participar, me manda DM lá no Instagram pra gente combinar direitinho e trocar as nossas figurinhas e experiências aí com relação a fics, tá? Então, espero que tenha alguém que se interesse em participar, porque eu vou amar. E é isso, gente. Hoje, como eu disse, eu tô meio sem pauta por conta da Copa do Mundo. Então, vamos direto pro momento Vai Com Tudo. Vai Com Tudo assistir todo dia com Beta Boechat. Como vocês já sabem, não é novidade aqui pelo podcast, eu sou fãzaço da Dia TV e recentemente, acho que completou um mês essa semana também, o programa Todo Dia com Beta Boechat. Tá? Ela apresenta o programa ao lado da Esté Christine, que é outra diva icônica da Dia TV. Tá? A gata tá brilhando demais, tanto ela quanto a Beta. Eu tô amando, é um programa que começa às 11 horas da manhã e termina à 1 da tarde. É um programa bem gostoso, que traz novidades, que traz notícias, que traz fofocas, tá? Então assim, se você quer almoçar ali, deixar uma coisa rolando bem gostosinha assim quando você come,
vai assistir todo dia com Beta Boechat, tá? O programa acontece de segunda a sexta, é ao vivo. Você pode interagir, você pode mandar lá no chat, que às vezes eles leem, você pode mandar áudio, como foi o meu caso, né? E fazer amizades e, enfim, ter um papinho aí no horário do almoço que vale muito a pena vocês acompanharem. Fica aqui a indicação, como eu falei, né? O programa ele é da Dia TV, então é só ir lá no canal da Dia e sintonizar no horário combinado que vocês vão poder assistir ao programa direitinho, tá? O programa também passa no canal da Beta Boechat do Instagram, então, do YouTube, desculpa. Então é só ir lá também no canal da Beta, se você já é inscrito no canal dela, e acompanhar o Todo Dia com Beta Boechat. Ufa, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Muito, muito, muito obrigado por terem escutado até o final. Tô muito empolgado pelas dicas de vocês, então por favor comentem aí. Comentem também se vocês já passaram pelo eflúvio telógeno. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que o eflúvio telógeno ele é um quadro temporário, tá? Então, mesmo durante a queda, provavelmente o seu corpo já reativou os bulbos, então já está crescendo cabelos novos, enquanto os que estavam desativados caem. Então, assim, se você está passando pelo eflúvio telógeno, não se desespera, é temporário e vai dar tudo certo. Combinado? Me sigam nas redes sociais, @Renato Crovella. Se inscrevam no canal do YouTube, caso você esteja escutando o podcast pelo YouTube, ou segue aí o podcast na sua plataforma de áudio favorita, para não perder nenhum dos próximos episódios. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!